Bum! Estudos para concursos. Estudos para concursos. O Tribunal de Contas. Para o Polícia Militar, quer dizer. Sobre retrospectiva de atualidade de 2020. É muito difícil, muito difícil. Atualidades. Muito chato. Vejo que muda. Daí isso aqui são tirinhas. Foram tirados que o professor mostrou, né? Ou seja, são reportagens que um professor meu falou. Tem vários professores, né? Daí tem primeiro Brexit, vejo que muda nas relações entre a União Europeia e o Reino Unido. Daí tem aquela lá, elas também passaram que Brexit, vejo que muda nas relações entre os Estados Unidos e Reino Unido. Joe Biden toma posse como presidente nos Estados Unidos em unidade virtual, em evento virtual. Estranho. O Ministério estima a remoção de cerca de 1.500 pacientes de Manaus. Fiocruz investiga a circulação de variantes de coronavírus no Amazonas. Coronavac tem eficácia de 78% contra a Covid, diz governo de São Paulo. Saúde anuncia a compra de 100 milhões de doses da Coronavac. Anvisa decide autorização emergencial para o uso de vacinas. Ocupação de UTI chega ao pior nível de pandemia, diz Fiocruz. Governos estaduais adotam medidas restritivas para combater Covid-19. Governos estaduais adotam medidas restritivas para combater Covid-19. De novo. Medidas restritivas para combater a Covid. Deixa eu ver. Parece que teve alguns. Tem uma separação aqui na apostila de três tipos de medidas: um lockdown, toque de recolher e medidas de restrição. Em São Paulo teve o toque de recolher, em São Paulo e Mato Grosso do Sul teve o nível amarelo, quer dizer, tem mais. Aqui no Sudeste teve o São Paulo e Rio Grande do Sul, e lá no Nordeste tem o Piauí, o Ceará, Pernambuco e o Paraíba. Esses caras fizeram um toque de recolher com fechamento de serviços não essenciais em horários específicos. Eu me lembro disso. Teve isso sim. A segunda medida foi medidas de restrição de circulação de pessoas, como suspensão de transportes públicos e privados. Isso aconteceu em Roraima e Santa Catarina. E o último ponto, a última medida, né, foi o lockdown completo. Eu nem sabia que tinham feito alguns lockdowns. Onde é que aconteceram os lockdowns? Foram no lockdown e medidas mais duras de enfrentamento, como o fechamento de todos os serviços não essenciais. Teve lockdown no Acre, teve lockdown lá no norte, teve no Acre, no Nordeste teve na Bahia e no Distrito Federal lá no centro, e por fim no Sul teve no Paraná e no Rio Grande do Sul, que teve lockdown e medidas mais graves. Interessante.
Depois, mais. Saúde diz que distribuiu vacina para 100% dos idosos em asilos. Isso, será que é verdade? É muito legal essas ideias. Depois, Pazuello espera vacinar 670 milhões de brasileiros até o fim deste ano. Isso foi em 2021. Cálculo exclui que tem os que têm mais de 18 anos grávidas e imunodeprimidos. Imunodeprimidos? Quem é o imunodeprimido? Depois tem a deputada federal Flor Delis fala sobre a morte de seu marido, o pastor Anderson de Carmo. Pelo que eu me lembro, a coisa da Flor Delis é que ela pediu umas medidas. Ela tentou fazer que criassem umas leis bem estranhas. Não lembro no momento agora. Será que o marido dela morreu de Covid? Conselho de Ética abre processos contra Daniel Silveira e Flor Delis. Isso aqui, de novo, eu me lembro disso aqui, mais ou menos. Esse cara, o Silveira, o prateado, Silveira, ele é um deputado, que nem essa Flor de Lis. E daí, esses mandatos aqui, ó, processo contra eles, é basicamente por... Droga, eu não... Eu tô imaginando umas pessoas, mas esquece, não vou tentar descobrir. O presidente do colegiado convocou uma reunião para amanhã. Muitas coisas de atualidades. Câmara aprova a admissibilidade da DPEC sobre imunidade parlamentar. Interessante. Bolsonaro sanciona projeto que dá autonomia ao Banco Central. Interessante. Bolsonaro entrega à Câmara PL que permite privatização dos Correios. Texto define cumprimento de metas e qualidade de serviços. Bolsonaro entrega medida provisória para a privatização da Eletrobras também. Texto tem validade imediata e autoriza estados para desestatização. MP de privatização de Eletrobras recebe 570 emendas de parlamentares. O texto foi entregue por Bolsonaro ao Congresso. Amazônia 1, que é o... Essa aí eu também lembrava. É que é o satélite que a gente está no brasileiro. Totalmente brasileiro. E um comentário aqui dos professores é que eles foram mandados pelo... Ele, tipo, ele é brasileiro, mas ele não saiu aqui do Brasil. Acho que ele foi lá da Índia. Mandaram ele para a órbita. Bom, mas a 1 chega à órbita com sucesso e inicia a transmissão de dados. O programa permitirá teste de nova plataforma multimissão brasileira. Ah, e basicamente o que tinha do Amazônia 1 era que o que faz o Amazônia 1? Me lembro agora que essa pergunta de atualidades estava no TJ São Paulo. Bom, basicamente era uma pergunta do que faz isso aqui. Só que a coisa que eu não estudei direito isso aqui tem um contexto diferente. Ele tira fotos da Amazônia. Aí, tira fotos da Amazônia serve pra quê? Era uma coisa tipo essa. Era pra verificar os estágios de queima. Só sei que do jeito que estava escrito lá eu não consegui entender, daí eu errei a questão. Fiocruz, 18 estados e Distrito Federal têm ocupação de leitos de UTI acima de 80%. A Fundação considera a situação como ponta do iceberg. O presidente sancionou a lei que autoriza a União a aderir COVAX Facility. O texto foi aprovado com vetos. Eu só tô lendo o título das coisas, né? Bolsonaro zera PIS e COFINS do diesel e do gás de cozinha. Interessante. Medidas foram publicadas em edição extra do Diário Oficial. Eletrobras, Correios e EBC são incluídos em programa de desestatização. Empresas passarão por estudos antes de terem destino decidido. Cabral é condenado a mais de 10 anos de prisão por crimes de lava-jato. Penas do ex-governador do Rio de Janeiro, Salmão Maia, por agora 342 anos de prisão. Rio de Janeiro, garotinho tem pena aumentada e fica inelegível por 8 anos. Esse governador foi condenado a 13 anos e 9 meses de prisão. Interessante. Faixinha anula condenações de Lula na Lava Jato. O ministro considerou Vara de Curitiba incompetente para julgar o caso.
Bolsonaro envia MP do auxílio emergencial ao Congresso. Ida do presidente ao Senado para ato simbólico foi cancelado. Ministro do Supremo manda abrir CPI da pandemia. Pedido de senadores preenche preceitos constitucionais, diz Barroso. Interessante. Mas, Rússia precisa encerrar mobilização militar na Ucrânia, diz OTAN. Isso aqui ainda está acontecendo, tá? Ucrânia acusa a Rússia de enviar soldados para a região da fronteira. Russos respondem dizendo que a OTAN que a OTAN dos Estados Unidos está transformando a Ucrânia em um barril de pólvora ao apoiar esse país. Interessante. Mais ainda. Derek Chauvin é condenado a 28 anos pela morte de George Floyd. George Floyd foi o negro que morreu violentado pela violência policial nos Estados Unidos, que aumentou lá, reativou, aumentou a movimentação do movimento Black Lives Matter em todo o mundo, principalmente nos Estados Unidos e também um pouco no Brasil, que daí colocaram mais em pauta as violências policiais aqui no Brasil, né? O júri considerou Chauvin, de 45 anos, culpado em 20 de abril de assassinato após um julgamento que foi amplamente visto como um divisor de águas da história de policiamento dos Estados Unidos. Essa coisa de divisão é por causa que normalmente eles não eram punidos. Próxima questão. Casos de Covid recuam nos Estados Unidos, pois mais da metade da população adulta está vacinada. Estado de Coronavac em Serrana mostra que a pandemia pode ser controlada. A cidade viu reduzir em 95% o número de mortes por Covid. E será que eles devem ter feito um lockdown, né? Olha, Mandetta. Mandetta diz que ciência balizou suas decisões à frente do ministério. Ex-ministro está depondo na CPI da pandemia do Senado. Mandetta era um ministro da Saúde. CPI da pandemia. O mês de maio deu início às ativas na Comissão Parlamentar de Inquérito CPI da pandemia. No dia 4, os senadores ouviram a primeiro depoente, o ex-ministro de Saúde, Luiz Henrique Mandetta. Ele fez um balanço de sua gestão das medidas que sua pasta tomou no início da pandemia de Covid. Mandetta disse que a ciência balizou suas decisões à frente do ministério. O ministro está depondo na CPI da pandemia do Senado. Chile elege parlamentares que vão escrever a nova Constituição, saiba mais. Isso aqui também foi uma coisa que eu vi numa questão de concurso. O que o Chile está fazendo? Ele está criando nova Constituição. Votação ocorre neste fim de semana. A Constituinte deverá ser paridade de gênero e ser composta por Assembleia formada apenas por novos integrantes, ou seja, sem deputados que já tenham mandato. Entenda o contexto que levou ao novo processo constitucional chileno. Outra coisa é que eu acho que o chileno, não sei que tem aquela coisa da presidente da Assembleia é uma Mapuche, que ou seja, é uma dos povos originários. E é a melhor, mais forte para ela proteger e pedir que leis que forem sancionadas para destruir o mundo das pessoas. Direitos humanos, mais direitos humanos, ONU pede investigação imparcial sobre a operação do Jacarezinho. Essa Jacarezinho é uma das operações que aconteceu, de novo, tipo, os governadores, tipo, recentemente eu estava estudando um ensino militar, né, que nem agora, sobre o conteúdo do Código Estadual. E lá falou, sabe quem é que é o mestre, foi uma coisa que eu pensei quando eu estava estudando isso. Sabe quem é o mestre das polícias militar? Provavelmente a mesma coisa lá no Rio de Janeiro. É o governador. Ou seja, as coisas lá que os governadores fazem, esses movimentos, essas operações de polícia toda hora, são os próprios governador faz, são movimentos políticos, tipo, eu tô fazendo limpeza, tô fazendo coisa boa pra saúde, apesar de que eles poderiam resolver tudo isso só melhorando a droga lá dos locais, melhorando o chagarezinho, criando hospitais lá, assistência, uma escola pública lá, direito, todas as coisas, pelo menos o mínimo do mínimo, né? O básico da assistência social, da seguridade social, dos direitos individuais e coletivos lá. E já tem um monte de provas dessas coisas e estudos que só fazer essas coisas básicas resolveria muitos dos problemas lá desses lugares, tipo Jacarezinho. E a principal coisa é parar de mandar a polícia pra lá, porque a maioria das razões é por violência policial que mata as pessoas lá. E também tem que criar trabalhos. Bom,
Daí eles fizeram uma operação lá no Jacarezinho e foi contada nas notícias como um massacre, basicamente. Era um monte de gente lá. Aqui tá escrito, operação de polícia na comunidade terminou com 25 mortos. Louco. Daí aparece uma imagem do Lázaro. Agora que eu vi a imagem do Lázaro, eu fiquei com vontade de ver o vídeo de retrospectiva lá do de 2021 do 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 Nostalgia. Essa coisa aqui do Nostalgia do Lázaro aqui isso aqui foi tipo a maior coisa louca, meu. Tipo, foi uma perseguição policial totalmente ineficiente e foi só pra mostrar publicidade, tipo, nós somos incríveis, estamos pegando um assassino. O Lázaro matou um monte de pessoa e depois fizeram um showzinho dele, de ir atrás dele. É basicamente isso. Sobre saúde. Ministério confirma a primeira morte da variante Delta no Brasil. Vítima foi grávida de 42 anos da norte do Paraná. A gente já tá com a Omicron, tá? Isso aí me lembra dos professores comentando que para verificar as variantes que aparecem. Tipo, no começo, quando tinha poucas variantes, os caras estavam chamando as variantes com nomes mó prerrogativos, tipo variantes chinesas, variantes estadunidenses. Mas daí eles colocaram uns nomes engraçados. Daí, lembrando agora das coisas, pelo que eu me lembro, a variante do Brasil, ela seria a Gama. Daí tem a Beta também, a Gama, que foi lá no sul. Depois tem a Delta foi lá do Reino Unido. Tem a Omicron agora, não lembro de onde é a Omicron, acho que foi da África. Daí também tem aquela Amu, que tá lá no Chile ou Colômbia, sei lá. E depois tem dos Estados Unidos, não lembro qual era dos Estados Unidos, mas tem um monte de variante. Próxima, internacional. O governador de Nova York suspende últimas restrições da Covid. Califórnia também suspendeu restrições nesta terça-feira. Muito interessante. Isso aí foi em junho de 2021. Outra coisa aqui não sei se vai falar relevante, mas como é que se diz? O governador do Nova York ele teve coisas de, como é que se diz? Governador de Nova York fez, bom, ele fazia acusações. Ele molestava mulheres, isso. Molestava mulheres em importunação sexual. Daí, ele é depois que uma delas teve coragem, várias seguiram e falaram que elas foram acusadas também. Daí, daí o cara começou a se desculpar, né, que nem todos os políticos, tipo, nunca vou admitir que qualquer erro que eu fiz, vou fazer merda, vou fazer maldades e depois nunca vou admitir. E daí o que aconteceu disso é que o Joe Biden, o presidente, recomendou a ele a se sair lá do governo. Daí virou a vice-presidente. A vice-presidente virou, eu não lembro o nome dela também, eu acho que ela era japonesa, oriental, só pra, sei lá. E ela virou a virou a governante. Daí por que isso é importante? Primeiro porque um governador foi processado e segundo porque foi a primeira vez com essa vice-governante aí, com essa mulher, virou a primeira governante estadunidense de Nova York de mulher. Bom, ela é a vice-governante. Não sei quanto tempo ela vai ficar lá. Depois, próximo, ciência. A China lança missão tripulada para completar a estação espacial. Foguete que leva os 3 astronautas sai de Juancan nesta quinta-feira. Tomara que a China tenha feito direito esses astronautas aí.
Não de fazer direito, fazer com o material certo, né? Tem tanta coisa estranha na China. Olha aqui, outra coisa, presidente do Haiti. A coisa do presidente, eu me lembro disso aqui também, de uma questão de um estudo que eu fiz do concurso de atualidades. Basicamente, o presidente do Haiti morreu, foi assassinado. Daí a coisa do presidente do Haiti é que ele foi morto por mercenários e disseram que eram colombianos, que era de outro país lá. Droga, eu não lembro qual que era. Pode estar totalmente errado eu falando. E depois a mulher dele fugiu lá do Haiti e o vice-presidente do Haiti também fugiu, eu acho. Não, a coisa do vice-presidente é diferente, não foi o presidente que fugiu. Foi a coisa lá do Afeganistão. Quando é que vai aparecer a coisa do Afeganistão, na verdade, agora que eu pensei? Bom, basicamente, depois que os Estados Unidos foram embora, o Afeganistão foi tomado extremamente rápido e daí o governador, o cara que tá, o presidente do Afeganistão, foi exilado. Foi praticamente exilado e tomou asilo em um país longinho lá. Deixa eu ver. Olimpíada de Tóquio tem abertura de oficial. Agora que eu vi, lembrei do Afeganistão, eu só tô pensando em por que não tá falando nada do Afeganistão? Por que não tá falando nada na apostila de atualidades sobre o Afeganistão ainda? Bom, voltando. Câmara dos Deputados. A Olimpíada de Tóquio tem abertura oficial nesta sexta-feira. Daí teve, e com daí, agora que eu tô falando da Olimpíada de Tóquio, eu me lembro de algumas coisas de atualidades que eu estudei dela. Basicamente, a primeira coisa é do primeiro-ministro do Japão. Lá no Japão teve muitas controvérsias. Tipo, uma grande quantidade das pessoas do, da população japonesa não queria que fizessem as Olimpíadas. Mas o primeiro-ministro do japonês, daí eu tinha estudado o nome dele, ele era um Kishimoto, Harimoto, eu só me lembro que ele tinha Ken, um K no nome. Daí ele renunciou. Dessa coisa lá dos japoneses é que é qualquer coisa que acontece, mesmo que não seja culpa dela. Bom, essa coisa de não ser culpa dela é normalmente de ídolos. Elas não podem ser felizes, essas coisas. Ídolos masculinos e femininos, famosos. Bom, basicamente, se eles fazem qualquer coisa, eles não é extremamente rápido. Na mesma hora eles pedem desculpas. Pedem desculpas ou renunciam. Se for no caso de políticos, eles renunciam. Bom, e nesse caso aqui, já que tinha tanta a coisa aqui, a história aqui, o ministro queria esse primeiro-ministro. Na verdade, nem tenho certeza se ele era um primeiro-ministro. Ou eu acho que ele era um ministro de esportes e treco e ele estava muito alto na popularidade para ser reelegido como primeiro-ministro e daí ele ia se inscrever. Se não for isso, ele queria pedir uma reinscrição de primeiro-ministro. Bom, daí por causa dessas coisas aí da Olimpíada, ele renunciou. E foi controverso por causa que ele era o carinha que ia ser provavelmente ia ser muito primeiro-ministro. Próximo, mais ainda, sobre política. A Câmara dos Deputados rejeita a PEC de voto impresso. Matéria foi arquivada por não atingir números suficientes de votos. Isso aqui me lembra a coisa da Flor de Lis. Quando eu estudei essa coisa aqui do voto impresso, a gente estava tentando lembrar o nome das pessoas que pediram essa PEC. Foi uma moça. Mas foi a Flor de Lis? O que é a Flor de Lis fez isso? Próximo, política. Presidente entrega a medida provisória do novo Bolsa Família. O programa chamado Auxílio Brasil, né? O cara quer roubar a popularidade do Bolsa Família para virar o Auxílio Brasil. Depois, economia. Auxílio Brasil reunirá seus benefícios sociais. O projeto prevê bônus para beneficiários que conseguirem emprego. Daí finalmente apareceu alguma coisa do afegão. É agosto. Foi exatamente isso aqui. A coisa do Afeganistão foi tipo no julho de julho a
mês 9, 3 meses assim, ficou passando um monte de coisa do Talibã toda hora. Bom, aqui tá falando. O governo afegão desmorona após a chegada do Talibã e acabou. Cabul é a capital. O presidente deixa os países enquanto os insurgentes entram na capital para assumir o poder, 20 anos após a queda do seu regime de terror. O medo da violência espalha-se pela cidade. Caso no aeroporto de Cabul impede partidas. Internacional. Multidões lotaram o aeroporto tentando escapar do Talibã. O presidente sanciona projeto que revoga a Lei de Segurança Nacional. Trecho que trata como crime fake news foi vetado. Interessante. A Lei de Segurança Nacional parece vai ser uma lei que vai começar a aparecer em concurso. Junto com a lei de dados. Que cai bastante concursos no conteúdo administrativo. Mas eu acho que essa lei, a lei de proteção de dados, provavelmente só vai aparecer se for num concurso de união. Bom, próximo. Presidente discursa em manifestação de apoiadores em São Paulo. Esse aqui também é engraçado, é controverso. Bom, acho que foi num dia... nem quero tentar lembrar o dia. Basicamente, o presidente fez uma convocação lá para uma reunião. Daí todo mundo falava, não faz reunião, não faz reunião, você tá louco, meu? A gente ainda tá no meio da pandemia, você tá louco? Bom, ele fez a reunião. E teve gente lá. Mas, tipo, era engraçado que os caras falavam lá, vai ter muita gente, vai ter milhões, tá? Mas, bom, foi extremamente pequeno. E outra coisa mais estranha é que daí lá os oponentes políticos, né, tipo o Ciro e outros caras, foram lá e comentar e responderam a essa reunião que teve lá. Bom, basicamente a coisa é que essa manifestação aí, essa reunião que fizeram foi um fracasso lá na Avenida Paulista. Daí depois os oponentes políticos tentaram fazer uma revolta, uma resposta, que pediram para fazer uma outra reunião. Mas isso também não é muito esperto, porque ninguém quer pegar Covid, meu. Era uma reunião de contra Bolsonaro, assim, basicamente. Não tinha nenhuma coisa além disso. É só isso. E bom, esse também não tem nenhum sucesso. Não foi bem sucedido. Ou seja, primeiro a gente riu do Bolsonaro porque ele se acha que ele é apoiado, mas ele não é de verdade. E depois teve o Bolsonaro riu da gente, das pessoas, por causa dessa reunião aí. Próximo, geral. Virtudes excluídos tem 27ª edição em São Paulo em ato contra o governo. Manifestantes saíram em caminhada da Praça da Sé ao validou a ganha Gambaú. Interessante. Será que foi esse aí que é a coisa? Política, presidente do STF, corte não aceitará ameaças à sua independência. Procurador-Geral da República defendeu o diálogo pelo caminho da paz. Será que isso aqui é sobre aquela coisa mais estranha que aconteceu? Teve, tipo, né, com aquelas todas as ameaças que o Bolsonaro fica fazendo toda hora. Até aí acabou tendo uma reunião lá, uma coisa, uma reunião para avançar sobre o Planalto. Daí eles ficaram avançando, 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 avançando. E ninguém parava eles. Tipo, eles tiveram um monte de chance de parar isso. Não pararam, não paravam, não paravam, não paravam. E daí, claro que eles não conseguiram fazer nada de verdade, foi só aí. Eles só fizeram uma ação para parar esses manifestantes loucões, esses loucões, quando eles estavam, acho que na segunda barreira. Faltavam 2 barreiras para chegar lá no STF. Daí eles começaram a atacar com, né? Tipo, eles estão invadindo, né? Se eles estão invadindo, é claro que eles têm que ser atacados. Mas obviamente isso não é relevante, né? Também porque quando fazem qualquer coisa vão falar que é violência policial. Normalmente há violência policial nesses tipos quando tentam controlar manifestações. Corte não aceitará ameaças à sua independência. Procurador-Geral da República defendeu o diálogo como caminho da paz. Para a paz. Próximo conteúdo, mais. Presidente do TSE defende o sistema eleitoral e rebate Bolsonaro. Aquela coisa lá, o Bolsonaro toda hora fala: foi fraude, foi fraude, então manda prova. Todo mundo sabe que você não tem prova, seu loucão. O Barroso discursou
na abertura da sessão do TSE. TSE é o Tribunal Superior Eleitoral. Tribunal Superior Eleitoral quer dizer eleições. O que eles fazem? Eles julgam crimes políticos, por exemplo, quando uma coisa que tem que julgar crime político é por causa que o próprio governo, para a gente ser democracia, o próprio governo manda dinheiro lá para os partidos políticos para eles fazerem os seus trecos e virarem líderes do executivo, entende? E basicamente, ou deputados ou vereadores. E basicamente, usando esse dinheiro, pode acontecer crimes, pode haver lavagem de dinheiro. Bom, na verdade há essas coisas. Mas basicamente o Tribunal Superior julga esses tipos de coisas. Próximo, política. Presidente disse que não teve intenção de agredir outros poderes. Afirmação em uma nova nota divulgada nesta quinta-feira. Essa aqui deve ser aquela coisa lá que o presidente finalmente passou dos limites em uma daquelas drogas de vídeo ao vivo dele. E daí, depois que ele fez a coisa ao vivo lá, passou dos limites. Já tava todo mundo tão super puto com ele, foi acontecer alguma coisa ia acontecer contra ele se ele não fizesse nada. Ele pediu ajuda pro presidente lá que fez pro vice-presidente, que depois é Dilma. O carinha do golpe que pegou a Dilma. Lá, que eu não lembro qual é o nome do vice-presidente. Gilmar. Bom, e daí ele escreveu uma cartinha bem bonitinha para pro Bolsonaro desculpar. Foi basicamente isso. Depois disso, economia. Qual a origem da Pandora Papers? Mega vazamento de dados que inclui Paulo Guedes e empresários brasileiros. Segundo o consórcio, vazamento envolveu 11 milhões de arquivos entre documentos, e-mails, planilhas e outros tipos. Bom, basicamente essa coisa do Pandora Papers é Pandora, sabe? Pandora é estereotipo de uma coisa extremamente ruim, que coisas ruins acontecem. E esse aqui não tem coisa boa. Pandora Papers foi documentos que mostravam as coisas horríveis, tipo os offshores dos caras, os offshores do Paulo Guedes, os offshores de todo mundo, as coisinhas, um monte de dinheiro roubado. De próximo, treco de saúde. OMS, a Organização Mundial da Saúde, recomenda a vacina inovadora contra a malária de crianças de risco. Essa coisa da malária é importante. Porque a África está sempre com malária, não consegue tirar de lá a malária. Um ponto interessante da vacinação é a coisa dos bilionários, né? Só para comentar. Para fazer você odiar o bilionário. Basicamente, as coisas lá, os bilionários vão lá e tentam justificar o seu dinheiro fazendo alguma tipo de trabalho social, ajudando alguma coisa. Só que a verdade é que eles não fazem nada de nada mesmo. É só hipocrisia. Um dos exemplos é o Bill Gates, eu acho. Bill Gates, como sempre, foi um cara que representou a pessoa mais rica do mundo, o super bilionário. Daí o que acontece? O Bill Gates, ele fazia projetos de, de vacinação lá na África. Mas só que o que ele fazia? Daí quando você vai lá e pesquisa a verdade, é que a maioria das coisas era tudo tipo, era uma violência, era obrigado, os caras eram obrigados a ser vacinados na violência, e também a maioria, várias vezes, era coisas experimentais, tipo, coisas que davam efeitos colaterais super zoados nas pessoas. Davam ela febres, elas não podiam trabalhar, quase matavam as crianças, esse tipo de coisa. Ficou mais estranho, né? Próximo ponto, COP26. Essa aqui é aquela coisa do clima. Começa com tal de urgência contra aquecimento global e cobrança por medidas concretas. Bom, aí a notícia disso aqui, pelo que eu me lembro, basicamente aqui o Bolsonaro foi lá e falou umas coisas muito zoadas. Um monte de mentira. Que nem sempre. Em alerta contra a emissão de carbono, o secretário-geral da ONU disse na conferência sobre mudanças climáticas que estamos cavando nossa própria cova. Já está acabando.
OMS batiza a nova cepa africana como variante de preocupação, Omicron. Isso aqui foi em novembro. A decisão foi tomada por conta de grande quantidade de mutações. Penas para réus da Boate Kiss vão de 18 a 22 anos de prisão. Eu não queria saber o que aconteceu na Boate Kiss. Ah, tá escrito aqui. Incêndio em casa noturna matou 242 pessoas em janeiro de 2013. Caraca. Gabriel Boric, da esquerda, é eleito novo presidente do Chile. Interessante. Quando foi isso? E assim termina basicamente o que eu tenho aqui. Tem muito mais coisa para estudar, né? Mas